Em destaque no Panorama CBN, discussões da COP30 começam em Belém. Moraes manda governo do Rio enviar cópias de gravações de câmeras corporais de mega operação. A Justiça decreta a falência da operadora de telefonia Oi. Na França, Nicolas Sarkozy deixa a prisão após determinação judicial. E o agente secreto lidera bilheterias no primeiro final de semana de exibição. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou Lucas Soares e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu te conto o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque aqui na programação da Rádio CBN ao longo dessa segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. É isso aí, começamos com COP, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas foi oficialmente aberta nesta segunda-feira em Belém do Pará. No discurso de abertura, o presidente Lula disse ser preciso impor uma nova derrota aos negacionistas do clima. Ele afirmou ainda que era melhor financiar iniciativas para preservar o planeta do que para fazer guerra. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Discurso muito aplaudido, né? Segundo Lula, a realização da conferência na região é uma proeza, pois se tratou de uma tarefa árdua diante dos problemas enfrentados no Pará. O presidente disse também que a Amazônia não é uma entidade abstrata e que quem só vê a floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra, falando que a Amazônia é casa de milhões de pessoas e de diversas tribos indígenas que enfrentam desafios. Lula clamou para que essa COP se torne a COP da verdade. Defendeu que sem o Acordo de Paris de 10 anos atrás, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. É o índice que é usado em comparação ao período pré-industrial. Por isso, segundo Lula, é preciso avançar em limitar a temperatura global em até 1,5 grau. Até o dia 21, portanto, diplomatas, governantes, cientistas, ativistas, indígenas, CEOs de empresas e outros representantes de 170 países vão discutir ações contra o aquecimento do planeta. Ao longo de 2 semanas de discussões, cerca de 50 mil pessoas devem passar pela conferência. Mas a conferência da ONU começa com um clima de incerteza, uma vez que apenas 79 dos 195 signatários do Acordo de Paris entregaram novas metas climáticas nacionais. Em entrevista ao Jornal da CBN, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Capobianco, afirmou que o Brasil quer transformar esta edição na COP da implementação, deixando para trás apenas as negociações conceituais. O conjunto de países que estão aqui, sejam aqueles que participaram da reunião da cúpula de chefes de Estado liderada pelo presidente Lula, assim como as delegações que aqui estão todos comprometidos em fazer dessa COP, que nós estamos chamando da COP da implementação, ou seja, partir para ação imediata porque o planeta não tem mais tempo. Segundo ele, polêmicas políticas e críticas recentes, inclusive vindas de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, não devem paralisar as discussões. Capobianco disse que a prioridade brasileira será avançar nas discussões sobre a adaptação às mudanças climáticas, tema que, segundo ele, ficou secundário em quase todas as 29 conferências anteriores. Além disso, ele defendeu a adoção de mecanismos de financiamento para os países mais vulneráveis. E a conferência começou com uma polêmica envolvendo o presidente norte-americano, Donald Trump, e o governador do Pará, Helder Barbalho. Nessa segunda, Helder afirmou que é uma ironia Trump dizer que parte da floresta amazônica foi destruída para a construção de uma estrada para levar ambientalistas até Belém. O presidente americano fez o comentário no domingo em rede social, além de ter publicado um vídeo da Fox News com críticas à construção. O governador paraense disse que a rodovia vai ajudar muito, inclusive, a população local.
Helder Barbalho afirmou que Trump deveria participar do evento e doar um cheque robusto para os fundos contra as mudanças climáticas. Acrescentou à ironia um convite para Trump viajar a Belém e tomar um tacacá. Os Estados Unidos é o principal emissor de gases de efeito estufa para a atmosfera. Beira a ironia que, ao invés de estar aqui discutindo o meio ambiente, ao invés de estar aqui colocando um cheque robusto na proporção do que representa os Estados Unidos para as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, me venha de forma risível tratar sobre uma rodovia que conecta milhões de pessoas. Outro governador também criticou Trump hoje. Foi o da Califórnia, Gavin Newsom, que está aqui no Brasil para participar da COP. Antes de embarcar a Belém, o democrata participou de um evento em São Paulo e, nesse evento, disse que o governo Trump não serviu nem para enviar um tomador de notas para a cúpula do clima. Eu estou aqui por conta da ausência de qualquer liderança do governo dos Estados Unidos. É um vácuo. É de deixar o queixo caído. Nenhum representante, nenhum espectador, nem mesmo alguém para tomar notas. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo Biden. O opositor de Trump, Newsom, disse ainda que a postura do governo federal demonstra uma guerra ideológica que dobra a aposta, segundo ele, da estupidez dos Estados Unidos. No noticiário nacional de hoje, ganhou destaque uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que quer que o governo do Rio de Janeiro envie cópias das gravações de câmeras corporais e dos laudos da necropsia relacionados à Operação Contenção, realizada mês passado nos complexos da Penha e do Alemão. É aquela mega operação que você acompanhou aqui, considerada a mais letal da história do país, que terminou com 121 mortos, sendo 117 suspeitos e 4 policiais. Famílias das vítimas e entidades de direitos humanos haviam denunciado dificuldades no acesso aos corpos, condições insalubres no Instituto Médico Legal e possíveis indícios de execução. Relatos apontam que alguns corpos apresentavam tiros na testa e nas costas, mãos amarradas e até decapitação. Segundo as entidades, a operação gerou pânico entre moradores, com incêndios em residências e agressões a civis. Na decisão, Moraes determinou a preservação integral de todos os elementos periciais, assegurando que a Defensoria Pública e o Ministério Público tenham acesso para fiscalização e eventual realização de contraprovas. O governo do Rio disse que todas as medidas legais foram cumpridas, que policiais envolvidos estavam equipados com câmeras corporais e que o atendimento pré-hospitalar foi garantido a feridos. Em Brasília, o assunto do momento é o projeto antifacção, que o governo apresentou ao Congresso Nacional, mas que já foi bastante alterado pelo relator, que é o deputado e agora secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite. Derrite foi a Brasília, se licenciou do cargo de secretário, tomou posse de novo como deputado para relatar esse projeto. A oposição defende equiparar os crimes cometidos por facções criminosas a terroristas, o que, segundo governistas, poderia abrir brechas para eventuais intervenções estrangeiras, o que seria um atestado de incapacidade do Estado brasileiro de conter ações terroristas. Derrite diz que continua mudando a lei antiterrorismo, o texto, mas não equipara as facções a grupos terroristas, como queria a oposição. Segundo o deputado, ele vai apenas tipificar os crimes conforme a lei antiterrorista por entender que os danos sociais causados pelas facções se assemelham aos mesmos causados por atos terroristas. Essa fala dele foi à Globo News. Na verdade, eu recebi e estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, que será votado no plenário. Eu acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto, ele pode ser alterado até o dia da votação, que a gente não sabe quando vai ser. São poucas as alterações, deixando claro esse ponto também. E de hoje para amanhã eu posso, até o momento de votação no plenário, ou se for amanhã, se for na quarta-feira, está me parecendo mais uma estratégia de tentar não aproveitar esse clamor popular, o momento político e o protagonismo que o Congresso Nacional pode ter e deve ter.
No projeto, Derrite sugere aumentar as penas a crimes praticados por integrantes de facções criminosas. Entre eles, o de domínio de território, exploração econômica de energia e de água, uso de armas exclusivas das Forças Armadas, ataques a caixas eletrônicos, uso de barricadas. Governistas querem adiar ao máximo essa votação para mudar o relatório. Também a Globo News, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou duramente uma das propostas. E essa, para mim, é matadora, é tirar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Nós tivemos uma operação que foi muito importante, foi a Carbono Oculto. Essa operação, pelo relatório do Derrite, do deputado Derrite... Se fosse lei já? Se fosse lei já, a Polícia Federal teria que ter pedido autorização para o governador de São Paulo, ou o governador de São Paulo mandado fazer a operação. O projeto está previsto na pauta dessa semana, mas alguns deputados já dizem que essa votação só deve ficar de fato para depois da COP30, por conta de todo o desgaste. E o governo do Paraná autorizou a construção imediata de 320 casas para as famílias de Rio Bonito do Iguaçu, aquele município que foi duramente atingido pelo tornado que devastou a região centro-oeste do estado na sexta-feira. As moradias serão destinadas prioritariamente às famílias de baixa renda e devem ficar prontas em até 90 dias, segundo o governo estadual. Esse anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior, que também confirmou a criação de um plano para organizar a logística desse processo. Mais de 200 engenheiros participam ao longo desta semana de avaliações estruturais na cidade para mapear áreas que poderão ser reconstruídas e outras que vão precisar ser refeitas. Além das novas casas, o governo informou que será disponibilizado um auxílio de R$50 mil às famílias que precisem reconstruir ou reparar as moradias. O abastecimento de água na cidade, que chegou a ser prejudicado após o desastre, está em fase de normalização. A companhia responsável disse que cobrará apenas R$1 por mês por residência durante 3 meses, como uma tarifa simbólica. A energia elétrica também é restabelecida gradualmente. A prefeitura orienta que moradores aguardem o envio de materiais de construção, como telhas e madeira, e reforça o apelo por doações de insumos, como concreto e tijolos. 2 unidades foram montadas para receber doações de água, alimentos e roupas. Entre as prioridades dessa primeira semana está a reconstrução de escolas, para evitar a interrupção do calendário escolar. Unidades de saúde também passaram por forte destruição. Atendimentos vêm sendo realizados de forma improvisada e com o apoio de cidades vizinhas, como Laranjeiras do Sul. Ao todo, 7 pessoas morreram após a passagem do ciclone no sul do país. O número foi atualizado após um homem ter sido encontrado morto nesta segunda-feira às margens do rio Capivaras, no Rio Grande do Sul. E olha essa história, gente. Uma servidora estadual de Minas Gerais foi presa pela Polícia Civil em Belo Horizonte, suspeita de envolvimento no desvio de mais de 200 armas de fogo que estavam armazenadas numa delegacia da capital mineira. A mulher foi flagrada por câmeras de segurança retirando armamentos da unidade policial. Os agentes descobriram que a servidora havia comprado 2 carros de alto padrão e realizado procedimentos estéticos com o dinheiro obtido por meio dos crimes. No momento da prisão, os policiais encontraram um cofre na casa dela. A suspeita foi presa pelo crime de peculato. O delegado Aloísio Fagundes explicou que 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa da servidora. Há uma suspeita de que parte do armamento desviado tenha sido repassado a uma facção criminosa que atua em Minas Gerais. No noticiário econômico, a Bolsa de Valores de São Paulo renovou o recorde histórico por mais um dia. Encerrou em alta de 0,77% aos 155.257 pontos. O dólar comercial desvalorizou 0,55%, cotado a R$ 5,30. O euro vale R$ 6,13, queda de 0,62%. E nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está fazendo um bom trabalho. Ao mesmo tempo, Haddad reforçou que já é o momento de reduzir a taxa básica de juros da economia. Na semana passada, o BC divulgou o comunicado afirmando que a Selic deve ficar em 15% ao ano, pelo menos até março do ano que vem. A decisão foi unânime, inclusive com voto, claro, de Galípolo.
Ao ser questionado numa entrevista à CNN sobre uma manifestação da ministra Gleisi Hoffmann, que criticou a decisão do Copom, Haddad disse que tem uma proximidade muito grande a Galípolo e afirmou confiar no trabalho dele. Foi indicado por mim para diretor do Banco Central e eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho no Banco Central. Do ponto de vista de uma série de procedimentos que estão sendo adotados pelo Banco Central para coibir uma série de abusos no sistema financeiro que, na verdade, ele herdou. Eu falo especificamente, por exemplo, da regulação das fintechs, que está sendo feita pelo Banco Central com muito zelo. Haddad também afirmou que analistas não estão levando em conta uma série de dados econômicos, como o maior crescimento médio da economia desde 2010, a menor taxa de inflação acumulada em 4 anos, o menor índice de desigualdade e a melhor taxa de emprego da série histórica do IBGE. Ainda no noticiário econômico, a Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira a falência do grupo Oi. A crise da empresa de telefonia se agravou na última década após fundir as operações com a Brasil Telecom e a Portugal Telecom. Com dívidas crescentes, a companhia estava na segunda recuperação judicial. A decisão vem após a gestão judicial da Tele Carioca, liderada pelo advogado Bruno Rezende, entrar com pedido de reconhecimento do estado de insolvência na última sexta-feira. A juíza do caso até cravou, olha, a Oi é tecnicamente falida, ela escreveu entre aspas. Disse ainda que haverá a continuação provisória das atividades da empresa com a gestão realizada pelo administrador judicial. Hoje, a Oi é uma das principais empresas do país responsáveis por serviços de emergência, como os números da polícia, bombeiros e defesa civil, além de prover a conexão das loterias da Caixa. A Oi tem hoje também, com todas as esferas de governo, cerca de 4.600 contratos e é ainda a única operadora presente em cerca de 7.000 localidades do país. E depois de cerca de 20 dias, as empresas de autopeças brasileiras começaram a receber uma autorização excepcional do governo chinês para retomar a importação de semicondutores. Com isso, o fornecimento de peças para a produção de carros no Brasil começou a ser normalizado, diminuindo o risco de paralisação nas montadoras brasileiras. A CBN apurou que o risco é pequeno, mas apesar de ainda não estar completamente eliminado. Você deve lembrar dessa situação, a gente contou aqui na CBN, no final de outubro, a Anfávia, entidade que representa os produtores de carros, alertou que a escalada na disputa comercial dos Estados Unidos com a China poderia levar a uma paralisação na produção de automóveis por aqui. Isso porque a China interrompeu todas as exportações de semicondutores depois que o governo holandês assumiu o controle de uma empresa subsidiária da chinesa Nexperia. Ela é responsável por produzir cerca de 40% dos semicondutores usados em todo o mundo. Atualmente, gente, um carro novo conta com entre 1.000 e 3.000 semicondutores no processo de produção. Bem, agora o governo Xi Jinping estabeleceu 2 tipos de exceção diferentes às empresas brasileiras. As autopeças, que têm fábrica na China e no Brasil, ganharam uma espécie de prioridade e vão poder furar esse embargo às importações. Aquelas que não têm fábricas no país asiático começaram a conseguir uma licença especial via Ministério do Comércio chinês. Esse canal direto de negociação junto ao governo chinês a gente antecipou aqui na CBN no dia 1º de novembro. E o Banco Central anunciou nessa segunda novas normas para regular o setor de mercado de ativos virtuais no Brasil. A partir de agora, as operações com criptomoedas precisam seguir normas e regras de proteção e transparência nas relações com os clientes, prevenção à lavagem de dinheiro e prestação de informações, por exemplo. Essa norma cria ainda as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais para atuar nesse mercado. Essas normas entram em vigor no dia 2 de fevereiro de 2026. A partir de 4 de maio do ano que vem, passa a ser obrigatória a prestação de informações para o Banco Central sobre as operações no mercado de câmbio e operações de capitais estrangeiros no Brasil, da mesma forma como já acontece com os bancos. Operações suspeitas serão informadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. De acordo com o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, as normas vão trazer mais segurança jurídica a investidores e ao mercado. O grande desafio que a gente teve foi equilibrar o incentivo à inovação com a segurança na negociação para o sistema financeiro. São medidas que vão reduzir o espaço
para golpes, para fraudes e principalmente para o uso desse mercado para lavagem de dinheiro ou coisas associadas. No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais uma determinação para que todos os controladores de tráfego aéreo retornem ao trabalho imediatamente, com um acordo entre democratas e republicanos para o fim do shutdown até janeiro. De acordo com ele, quem não fizer isso corre o risco de perder o trabalho. Trump chamou a paralisação do governo federal de farsa da paralisação do governo pelos democratas. Além disso, o republicano comentou que aqueles que trabalharam mesmo sob a paralisação vão ganhar um bônus de $10 mil pelos serviços relevantes prestados ao país. O shutdown teve acordo encaminhado para ser finalizado nesse último final de semana. Os parlamentares aprovaram uma legislação para financiar provisoriamente a máquina federal dos Estados Unidos e realizaram uma votação posterior sobre a extensão de créditos fiscais da Lei de Cuidados Médicos Acessíveis. O shutdown, essa paralisação do governo, teve 41 dias, mais longo, já tem 41 dias, é o mais longo da história. Provocou afastamento de funcionários públicos, atrasos na distribuição de ajuda alimentar e transtornos no tráfego aéreo. Na Europa, a justiça francesa libertou de forma supervisionada o ex-presidente Nicolas Sarkozy, que estava detido desde o final de outubro. A decisão veio após um parecer favorável do Ministério Público. Apesar da liberação, ele está proibido de manter contato com qualquer outra pessoa envolvida no caso. Sarkozy tampouco pode deixar a França. O ex-presidente ficará sob supervisão judicial até que um recurso da defesa dele seja julgado. O Tribunal de Paris concluiu que não havia risco de ocultação de provas, pressão ou conluio. Durante audiência nesta segunda, Sarkozy insistiu na inocência. Disse que jamais confessaria algo que não fez. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, considerado parcialmente culpado por um pacto de corrupção com o governo do falecido ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, para receber financiamento para a campanha eleitoral presidencial francesa de 2007. O ex-presidente recebeu milhões de euros, segundo a acusação, para colaborar na campanha em troca de apoiar também o governo africano. O regime líbio solicitou favores diplomáticos, jurídicos e comerciais. Agora a hora do esporte. Bianca falou mais cedo para você do julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Pois é, ele foi remarcado para a próxima quinta-feira. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No momento da interrupção, o atacante havia recebido um voto favorável. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição em um artigo. Bruno Henrique foi denunciado, eu te lembro, pela acusação de ter forçado um cartão amarelo que beneficiou apostadores em 2023 em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo. Falando agora de seleção, o presidente da CBF, Samir Chaude, disse que Carlo Ancelotti não se abalou depois do episódio da última terça, quando Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão causaram constrangimento na frente do técnico italiano. Chaude teve conversa com o treinador e disse que ele está tranquilo para seguir o trabalho na seleção brasileira. Eu conversei, ele está tranquilo, se manteve tranquilo, não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia, discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. A CBF recebeu nesta segunda-feira o primeiro grupo de trabalho de arbitragem, com participação de dirigentes da arbitragem de dentro e de fora da CBF e dirigentes de clubes. Samir Chaude confirmou que o impedimento semiautomático vai estar disponível já na primeira rodada do Brasileirão de 2026, no dia 28 de janeiro. Ele defendeu ainda a continuação do processo de profissionalização da arbitragem no país. Entrando no ritmo de frevo, para te dizer que o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, liderou as bilheterias nacionais no fim de semana de estreia.
De acordo com dados da Comscore, o longa, com Wagner Moura no papel principal, levou 273 mil pessoas às salas de cinema, ficando à frente de Predador Terras Selvagens, que teve 241 mil espectadores. É a maior estreia de uma produção nacional em 2025, ultrapassando Vitória, que havia feito 218 mil de público nos dias iniciais em cartaz. Contando com os números prévios, o filme ultrapassou a marca de 337 mil espectadores no Brasil até o momento. Legal, né? Essa música aí do fundo que você ouve é parte da trilha do filme Esquenta Mulher, da orquestra Nelson Ferreira. Antes da pré-estreia e estreia, o Agente Secreto passou por uma verdadeira temporada e epopeia. Começou em maio, quando passou no Festival de Cannes e saiu premiado com melhor direção e melhor ator. Depois foi exibido em festivais internacionais importantes, como o de Toronto, passou por um circuito aqui no Brasil, pelos festivais de Brasília, Cine BH, Festival do Rio e Mostra de Cinema de São Paulo. Com toda essa exposição, Wagner Moura tem defendido o clima de Copa, criado pela expectativa de mais indicações ao Oscar, como ocorreu com Ainda Estou Aqui, neste ano, que venceu em melhor filme internacional. O ator também falou que acredita que o filme possui muitas possibilidades de ser indicado. A principal para ele é em melhor filme internacional. Apesar disso, ele defende que está muito cedo para falar sobre. Será que vem aí, gente? Você já viu o filme? O que você achou? Manda mensagem para mim, conta para mim. Meu e-mail é lucas.soares@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lucas Soares __. E é no ritmo de frevo que essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã, com a Bianca Santos. E amanhã eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.